nós temos realizado aqui, já tem um certo tempo, uma série de catequeses sobre a escatologia cristã, sobre o destino último do homem, segundo as Escrituras. Começamos a explicar especificamente o tópico da ressurreição dos mortos. E vamos dar continuidade a esta temática. A primeira coisa que nós precisamos e queremos apresentar aqui é o que é a ressurreição. Nós já falamos, mas não conceituamos de modo suficientemente adequado. A ressurreição é uma passagem, não simplesmente uma volta a esta vida. Nós já explicamos isso aqui antes, mas é preciso dizer que a ressurreição é uma passagem do limitado para o pleno, do precário para o completo. Essa vida aqui, ela é ambígua. Embora nós amemos a vida, a nossa existência, ela é marcada por dores, por sofrimentos. Nós temos dores no corpo e angústia na alma. Pois bem, a ressurreição, amado irmão, é a transfiguração, é a transformação, não apenas do corpo, mas também da alma. Quando pensamos em ressurreição, normalmente nós associamos simplesmente ao corpo. Mas quando a gente diz creio na ressurreição da carne, isso quer dizer creio na ressurreição do homem total, da condição humana. E a condição humana não é só corpo, não é só mente, não é só afeto, mas é corpo, alma e espírito, ou seja, o homem total, a transformação total do corpo e da alma. Lembremos-nos do que diz a Escritura lá em Apocalipse, capítulo 21, ou seja, com a ressurreição, não só o nosso corpo não estará mais sujeito às leis físicas. Isso quer dizer, a nossa corporeidade está sujeita às doenças, às enfermidades, à decadência. Pois bem, com a ressurreição, nós estaremos livres da lei da caducidade do corpo, a lei que faz com que toda a corporeidade venha a se deteriorar. Veja, o jovem cheio de energia, mas com o passar do tempo vai perdendo essa energia, começam a surgir os achaques da velhice, da idade. Pois bem, com a ressurreição, nosso corpo estará livre, não estará mais sujeito a essas contingências. E também a alma. Na nossa alma nós sentimos tristeza, depressão, saudade, decepção, angústia. Também a nossa alma estará livre destas realidades. Com a ressurreição, será uma transformação total. É isso que significa ressuscitar. A ressurreição é a transformação do homem total. A transformação do homem no seu todo, não apenas da alma, mas também do corpo, não apenas do corpo, mas também da alma. Um outro ponto que nós gostaríamos aqui de abordar, após explicarmos o que significa aí a nossa fé na ressurreição, que é a pneumatificação do homem. O homem cheio do Espírito do ressuscitado. O homem vai ser pneumatificado. Dom Henrique costumava usar a expressão espirituado. Será pleno do Espírito Santo, do Espírito do ressuscitado. Mas o próximo ponto que nós gostaríamos aqui de abordar é o que Jesus ensinou sobre a ressurreição. Nós iremos agora, neste momento, tratar dos ensinamentos de Jesus sobre esta verdade. A primeira coisa que nós precisamos ter presente, amados, é que a doutrina da ressurreição já era bem conhecida no tempo de Jesus. Deus já havia começado a preparar o povo de Israel para esta fé.
já havia começado a revelar esta verdade, essa esperança, que encontraria o seu sustento, a sua razão de ser na pessoa do Salvador, em Jesus Cristo. Mas o Senhor já havia começado a revelar esta doutrina, esta verdade. Então, no tempo de Jesus, a fé na ressurreição já era bem conhecida entre os judeus. Na verdade, havia apenas um grupo judeu que não acreditava na ressurreição. Que grupo era esse? Porque existiam várias seitas judaicas, como os saduceus, os fariseus, os herodianos, os zelotas, os essênios, os batistas, os seguidores de João Batista. Mas existia um grupo especificamente que não acreditava na ressurreição. Só um único grupo, que era o grupo dos saduceus. Como é que eu sei disso? Se você pega o Evangelho de Marcos, no capítulo 12 do Evangelho de Marcos, versos 18, diz assim: Então foram até ele alguns saduceus, os quais dizem não existir ressurreição. Então, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Nós vemos também isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versos 6 a 8, quando o apóstolo Paulo fala diante do Sinédrio da sua fé na ressurreição. Então, deixemos aqui claro. No tempo de Jesus, a fé da ressurreição era difundida. Existia apenas um grupo que não acreditava na ressurreição, que eram os saduceus. Todavia, é preciso também recordar e sublinhar que não existia em Israel a ideia de reencarnação. Então, existiam até aqueles que não acreditavam na ressurreição, mas não existiam aqueles que acreditavam em reencarnação, por exemplo. Corroborando aquilo que nós já explicamos aqui em outra ocasião. Porém, a pergunta é: o que Jesus ensinou sobre essa questão? Veja, a primeira coisa que eu preciso dizer é que Jesus ensinou: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Observe que aqui o Senhor mostra que a vida após a morte não é só na alma, mas é também no corpo e alma. Então foi isso que Jesus ensinou. Se nós pegarmos também em Mateus 5, 29, vejamos o que o Senhor diz. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o, lança-o para longe de ti, pois é preferível que perca um dos seus membros do que todo o teu corpo ser lançado na geena. Então, o ensinamento de Jesus é de que a vida após a morte será com o corpo e a alma, será o homem total. Então, lembrar que esse é o ensinamento de Cristo. Jesus ensina que não apenas os bons ressuscitarão, mas que bons e maus irão ressuscitar. E aí eu queria citar a passagem da Bíblia onde claramente essa verdade fica evidente, onde o Senhor disse com todas as letras, falou com todas as letras da ressurreição dos bons e dos maus. Nós tivemos a ocasião aqui de explicar que esse é o sentido neutro de ressurreição. Lá em João 5, 28, o Senhor diz assim: Não vos admireis com isto, vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para uma ressurreição de vida e os que tiverem praticado mal para uma ressurreição de julgamento. Então veja, o Senhor ensinou que todos ressuscitarão, diferente daquilo que dizem os adventistas ou mesmo as testemunhas de Jeová. O Senhor ensinou: todos irão se levantar do pó. Como está lá em Daniel, os que jazem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida, outros para o opróbrio eterno. Então, o que Jesus ensinou? Ele ensinou que todos ressuscitarão, todos se levantarão. Até porque, irmãos, não nos esqueçamos, eu tenho
explicado isso aqui e acho que é importante ter presente. O fim virá acompanhado de 3 eventos: a vinda de Cristo, que nós chamamos de parousia, a ressurreição dos mortos, e aí todos ressuscitarão. Esse é o sentido neutro da palavra ressurreição, porque nem é bom e nem é ruim. Vai ser bom para quem foi bom e vai ser ruim para quem foi ruim. É a ressurreição como um acontecimento e o julgamento. Então essa ressurreição aqui que Jesus está falando é a ressurreição para o juízo final. Que fique claro isto. Outra coisa que nós precisamos saber é que o próprio Jesus falou da sua ressurreição. Ele anunciou a sua própria ressurreição. Isso aqui é uma informação que nós precisamos ter presente. Veja, isso está lá em Marcos 8,31. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. O que está claro aqui é que Jesus anunciou a própria ressurreição. Depois Jesus ensinou que todos ressuscitarão por meio dele, ou seja, ele é a causa da ressurreição, ele é a razão de ser, é o agente causal da nossa ressurreição, da ressurreição de todos. Lembremos-nos do que está escrito. Então, Mateus 27, 52 diz assim: abriram-se os túmulos e muitos dos corpos dos santos falecidos ressuscitaram, e saindo dos túmulos, após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. Então nós vemos aqui que a Bíblia ensina que muitos ressuscitaram. Aqui não está dizendo especificamente que quando Jesus ressuscitou, o povo viu zumbis andando pela cidade santa. Mas esse texto quer nos ensinar que a ressurreição de Cristo é a causa da nossa ressurreição. Que nós ressuscitaremos porque Ele ressuscitou. Eu aqui já tive a ocasião de explicar um título muito importante para Jesus: primogênito dentre os mortos. Esse é um título que o Senhor recebeu, que o Senhor recebe. Nós queremos concluir essa catequese lembrando que Jesus ensinou a ressurreição. Ensinou que ressuscitaremos em nosso corpo e nossa alma. E ensinou que há uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para a morte, isso é, para a condenação. O próprio Jesus é a causa da nossa ressurreição. Nós ressuscitaremos porque Ele ressuscitou. Então eu espero que você tenha apreciado este ensinamento, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que nós cresçamos no conhecimento da palavra, no conhecimento da doutrina de Cristo. Você possa dar o like, o seu dislike e partilhar também este vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.